E vamos orar? Eu creio que o Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E eu creio que Deus já falou o coração do pastor Edivaldo e vai falar também aos nossos corações poderosamente nesta noite. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de amor, Deus eterno, Deus soberano, Pai, nesta noite, Senhor Deus, já sentimos a Tua presença, Pai, os louvores que a equipe de louvor da Quinta Igreja Batista, levitas, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade, Te adoraram aqui nesta noite, sentimos a Tua presença. E quando também, pastor, o irmão Adonias cantou esses dois belos hinos, sentimos a Tua presença, Pai. Um dia estaremos lá no céu e vamos encontrar com o Senhor e também com aqueles entes queridos nossos que foram na frente para o céu, e nós vamos também em breve para as mansões celestiais, ó Pai. Maranata, vem, Senhor Jesus. Em breve a igreja vai deixar esta terra, a noiva do Cordeiro, e vai encontrar com o noivo entre as nuvens dos céus. Pai, usa, Senhor Deus, o Teu servo, pastor Edivaldo Bartolazzi. Ilumina o Teu servo, inspira o Teu servo, ó Pai, que ele nesta noite possa ser canal de bênção, porta-voz da Tua palavra nesta noite. Usa ele como uma ferramenta viva em Tuas mãos, Senhor Deus, e fale aos nossos corações. E Te agradecemos mais uma vez pelos 6 anos de bênção, 6 anos de vitória, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que o Senhor vai nos sustentar e vai nos ajudar. Enquanto a igreja existir sobre a face da terra, o Senhor estará conosco. O Senhor fez uma promessa aos seus discípulos e também a nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco aqui na terra, cuidando da igreja do Senhor. Usa o Teu servo, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, que Deus te abençoe. Pode usar o... Olá, queridos, paz e graça da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus. Pastor Silvio, pastor André, para nós é um privilégio estarmos aqui. Aos irmãos desta igreja, os irmãos que nos acompanham da Quinta Igreja Batista, fazemos um abraço à nossa igreja, a esta igreja. Eu não me lembro, pastor Silvio, se foi a igreja que foi organizada antes da Filadélfia ou não, né? Foi antes, então 56 aqui, 57 lá. Trazemos um abraço à nossa associação, esta igreja, o qual hoje nós estamos como presidente da nossa associação, nossa BENF. Fazemos um abraço a essa igreja, o qual uma igreja faz parte de nossas 58 igrejas da nossa associação, o qual nós temos presidido. A última que se afiliou a nós foi Santo Eduardo, que pertencia à associação, mas ficava distante, já pertenceu à nossa associação, agora retornou. E dia 20 agora nós estaremos lá, 20 de novembro, comemorando com eles mais um ano de existência daquela igreja. Então trazemos um abraço da nossa associação a esta igreja. Nosso seminário está sempre à disposição. Que dependerem, está sempre anunciando também às igrejas nossas reuniões periódicas de assembleia. Todo o nosso projeto de trabalho da nossa associação está sendo exposto. Já colocamos aos pastores o nosso calendário, nosso pré-calendário para 2023. Estaremos fazendo uma reunião com toda a liderança de departamentos da nossa associação para estarmos formulando, completando o calendário 2023, para que 2023 nós possamos estar reunindo todas as igrejas possíveis em noite de celebração. O qual deste ano nós fizemos sábado anterior, estávamos ali em Córrego da Chica, em noite de celebração da nossa associação. Hoje nós somos 58 igrejas, mais ou menos 10 mil membros da nossa associação, o qual você, querido irmão desta igreja, pastor Silvio, pastor André, faz parte desse grupo, 10 mil membros. Então que Deus continue abençoando. Fizemos parte, da organização desta igreja, sentimos honrado com isto, o qual ainda era congregação, se me lembro, 2011, parece, estivemos aqui com os irmãos, pela igreja de Cubatão,
fazendo uma série de estudos aqui na igreja. Não me lembro se foi 2011 ou 2012, acho que foi 2011. E Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Esse púlpito, por exemplo, não foi feito para mim. Vocês estão observando isso, né? Não foi feito para mim esse púlpito, porque eu estou me sentindo um pouco, né? Isso é que é um pregador oculto. Vocês estão vendo que eu estou um pouco escondido, né? O púlpito foi feito para pessoas assim mais, igual o pastor Silvio e outros demais, né? Mais alto. Mas vamos tentar aparecer alguma coisa aqui que os irmãos possam perceber. Queridos, nada melhor do que festa. É algo que o povo de Deus sabe fazer muito bem, é festa. O povo para gostar de festa, porque foi assim que Deus instituiu para o povo de Deus. Lembramos quando nós discorremos do Antigo Testamento, quando Deus prepara Moisés para estar preparando, dando-lhe a lei, ele instituiu várias festas. Foram várias festas que Deus colocou para Moisés: festa do tabernáculo, festa dos pães asmos, festa da Páscoa, e vamos fazer festa. E chegando até o rei Davi então, ele consegue, né, organizar a nação de Israel. Ali ele, rei de toda a nação de Israel, as 12 tribos, mas todas as festas daquelas tribos, elas iam ser festejadas em Jerusalém, e ali juntava-se todo o povo de Israel. E Davi tinha uma grande e imensa alegria estar contemplando aquele povo festejando e adorando a Deus. A função da igreja é a nossa função, estar festejando, adorando a Deus. E aí então Davi, né, um exímio músico, talvez não cantava tão bem igual o Adonias, né? Mas ele era um excelente tocador, e ele contemplava o povo, ele pegava sua harpa e ele ia então compondo todos os seus salmos. Um salmo que me chama muito a atenção, e ele contempla o povo de Israel no auge, no ápice de uma grande festa. Ele olha o povo e ali ele pega a sua harpa e ele consegue compor o Salmo 133. Ele contempla o povo e observa de como era maravilhoso aquele povo viver em união. E ele começa então dizendo: oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Observa o que era uma igreja em festividade, em comunhão, em união, festejando a Deus. Queridos, os irmãos não sabem a importância desse momento de adoração a Deus. Agradecer a Deus por um ano de organização desta igreja. Parabéns, pastor Silvio. E que todo ano que completarem façam muita festa, porque são 12 meses de lutas, pregando o evangelho, construindo o templo, socorrendo os irmãos. Eu não gosto muito desse negócio quando fala fazer velório, mas temos que fazer. Então é a trajetória de 12 meses, e quando nós chegamos a esse momento. E o Salmo 133, querido, fala da importância da comunhão, a importância da união dos irmãos. É por isso, quero abrir um parênteses aqui, que nós temos lutado pela nossa associação. Nós estamos ali há um ano, mas nós temos lutado pela nossa associação para tentar unir as 58 igrejas que temos. Hoje nós somos quase 10 mil membros. Eu gostaria de contemplar pelo menos 10% dos nossos irmãos batistas numa noite de festividade. Isso daria 1000 pessoas. E é o que Davi contemplava o povo de Israel, porque todos iam lá. Todos iam lá. Queridos, e a palavra comunhão vem do termo grego koinonia, e pode significar companheirismo, participação,
comunicação, ter algo em comum e compartilhar. Nós compartilhamos os nossos momentos de adoração. Quando o irmão Adonias estava cantando esse último hino, eu tenho certeza que todo mundo desejou morar no céu. Ou não? Desejaram. Só que ninguém quer partir por enquanto, Adonias. Todo mundo quer ir para o céu, mas fica um pouquinho mais, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer partir agora, tá, pastor André? Se Jesus voltar, ótimo, vamos ser arrebatados, mas ninguém quer partir agora. O céu é maravilha, mas aqui ainda está bom. A gente luta por não sair desta vida. Oh, que povozinho! Que coisa tremenda esta vida! Por mais ruim que esteja, nós queremos estar aqui. É por isso que nós temos que viver em comunhão. Porque Deus se apraz disso. Isso traz um exemplo para nós de companheirismo, de participação. Nessa parte introdutória, queridos, nós vemos que, sem dúvida alguma, a comunhão é um dos aspectos mais importantes e fundamentais do cristianismo. Nós estamos vivendo hoje, queridos, um presente século de um evangeliquei que estamos perdendo a identidade cristã. Balançou a cabeça, né, irmão Adonias? Estamos perdendo a identidade cristã. Cristão é uma identidade, é um caráter, é um momento que nós reunimos com companheirismo, com fidelidade, com participação, com comunicação do Evangelho, do amor de Deus, do amor de Cristo por nós, a sua graça infinita que morreu na cruz. E isso é facilmente comprovado através das inúmeras passagens encontradas nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós podemos ver isso, que sem dúvida é um aspecto mais importante que existe para nós, e por isso que nós gostaríamos de falar sobre isso, sobre o Salmo 133. Muitos enxergam a comunhão com o corpo de Cristo, como uma espécie de termômetro do nosso relacionamento com Deus, ou seja, se temos comunhão com a nossa igreja local, podemos ter comunhão com Deus. Se temos dificuldade de ter comunhão com a nossa igreja, com certeza nós teremos dificuldade de relacionamentos com Deus, está afetado. Jesus disse: como que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão que estou vendo? E amo a Deus que eu não vejo? Olha aí a nossa comunhão. Atualmente vivemos dias onde os relacionamentos têm se tornado cada vez mais superficial. A tecnologia nos uniu à distância, mas nos afastou de perto. A tecnologia foi ótima, nos ligou ao mundo. Hoje você tem informação do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, ao mesmo instante, com rapidez. Mas porém, nós que estamos de perto esquecemos da afetividade. A nossa comunhão. A famosa era da tecnologia, que na maioria das vezes nos afasta de quem está perto e nos aproxima de quem está longe. A gente já viu muitas coisas, né? E às vezes a pessoa está na cozinha, em vez de ir na sala falar com alguém, passa um zap. É a era da tecnologia. É mais fácil. Passa o zap, não se comunicam, não se falam. E nós vamos perdendo essa afetividade. Isso e outras coisas têm afetado também a comunhão da igreja de Cristo, impossibilitando que criemos laços profundos, não nos permitindo ter experiência de afetividade e qualidade. As coisas mais difíceis nós temos confraternização. Então, queridos, essa pós-pandemia trouxe-nos uma grande dificuldade, principalmente das nossas confraternizações. Hoje está muito raro. Através do exemplo da igreja primitiva, registramos que em Atos 2, 47 e 42, percebemos que uma igreja saudável é aquela que cresce em 3 sentidos. Para cima, adoração; para dentro, comunhão; e para fora, evangelização.
Esse crescimento tríplice só é possível se experimentarmos através de uma comunhão genuína. O Salmo 133, o rei Davi expõe de maneira muito clara por que viver em comunhão é tão poderoso, e vamos ver por quê. Ele começa dizendo: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Que agradabilidade é esta? Por que é agradável? Assim como o pai se alegra em ver seus filhos vivendo em harmonia, é bom e agradável para Deus nos vermos vivendo em comunhão. Davi podia sentir a presença de Deus, a Shekinah de Deus, ali descendo sobre o povo de Israel. Ele podia contemplar, e Davi era expert, porque ele por muitas vezes com a sua harpa, ele via Deus descendo o poder da glória e acalmando, aqueles demônios que estavam ali com Saul. E Saul se acalmava. Davi presenciou muito isso. Então, quando ele contempla aquele povo, ele pode observar que realmente, como é bom e agradável ver unidos irmãos. Além de fortalecer os laços de relacionamentos, ela é uma excelente ferramenta evangelística. Por que as pessoas agradam tanto de ir à igreja? Porque na igreja tem afetividade, tem companheirismo, tem afeto. E isso é a importância da comunhão. As pessoas, as nações de volta de Jerusalém, eles olhavam o povo e contemplavam como aquele povo podia festejar tanto. Eles sentiam inveja daquele povo. E quem está à volta pode perceber isso. Dificilmente alguém que permanece numa igreja, se não consegue construir laços verdadeiros de amizade. Sobre isso, o pastor Heleno de Lopes disse o seguinte: a evangelização sem a comunhão é como uma sala de obstetria, onde os bebês recém-nascidos são abandonados à sua própria sorte. Como que você vai evangelizar se você não tem comunhão? Se você não tem um laço de afetividade? Eu posso ser igreja vivendo sozinho? Não, você é um salvo em Cristo, pode sim. Porque muitos foram salvos e nem pertenceram a igrejas. Mas se hoje vivermos aqui, nós precisamos pertencer à igreja, precisamos ter esse laço de afetividade. E por isso que Davi mostra para nós que isso é muito agradável. É agradabilíssimo a gente olhar, chegar na capelinha e ver os irmãos reunidos nesse momento. Isso faz parte da comunhão, da celebração a Deus. Outra coisa que Davi ele contempla e mostra para nós, que nós podemos aprender com ele, é como o óleo. O óleo é uma coisa muito interessante. O óleo não mistura na água, né? O óleo não mistura na água, mas ele consegue fazer toda a lubrificação. Imagino eu que quando Davi escreveu este salmo, começou relatando o quão importante os irmãos viverem em união, mas, entanto, não ficou satisfeito em escrever sua frase e começou a pensar: como eu posso mostrar para este povo o nível da importância que é viver em unidade? Importância, como? De que maneira? Como ele se dirigia ao povo judeu, resolveu usar uma analogia, o qual fazia parte do dia a dia deles, é que muito rico em simbologias, principalmente o óleo, que era para o povo de Israel. O óleo simbolizava a presença do Espírito Santo, simbolizava muitas outras coisas. Coincidentemente, a utilidade do óleo também era tríplice, como símbolo espiritual, como remédio e como cosmético. Não era somente o óleo que ele via na cabeça de Arão e descia sobre a barba, que descia suas vestes, era tríplice de simbolismo. Da mesma forma, a comunhão e a expressão exterior da ação interior do Espírito Santo em nossas vidas. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes o quê? Se vos amardes uns aos outros. E assim que Davi contemplava a importância do óleo sobre a cabeça de Arão.
E para nós, queridos, a importância da comunhão, a importância de vivermos unidos. Da mesma forma, a comunhão conduz à cura na alma e alívio nos momentos de dor. Jesus é o mesmo ontem, Ele curou no passado e cura sempre. Ele é alívio para nossas almas. Eu estava comentando, não sei, são tantas coisas, são tantos momentos que você prega, que você fala, que você não lembra nem aonde. Mas eu estava dizendo que nós, como seres humanos, nós temos um vazio por dentro. Todo ser humano, ele nasce com vazio por dentro. E só é preenchido quando nós somos alcançados pela graça de Cristo. Aí você começa a entender esse simbolismo maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Outro ponto importante é que esse óleo que se refere era precioso e caro. Não era um óleo barato. Não era qualquer óleo. E sim usado para a consagração do sacerdote. Não era qualquer um que usava. No entanto, Davi não contemplou em ninguém. É como o óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote. E esse óleo só era usado no sacerdote. Querido, hoje você tem o privilégio de ser, usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja tem esse poder. E isso é que faz essa comunhão, que faz essa união, que faz com que Deus contempla-nos e nós podemos festejar e alegrar no Senhor. E essa é a participação importante da comunhão da igreja. É celebrar a Deus. Percorria todo o corpo, o óleo descia em abundância na cabeça e aos pés de Arão, demonstrando a unidade do corpo. Ele olhava, por exemplo, ele não via diferença do cabelo de Arão e da sua barba. E quando chegava nas vestes, sabe por quê? Porque aquilo brilhava. Querido, quando você olha para o seu irmão, sabe que você ali está vendo uma pessoa em si, mas não se esqueça que o que está brilhando nele é o brilho do Espírito Santo de Deus. Esta é a comunhão, esta é a vivência da igreja, e por isso que Davi contempla e nos estimula a vivermos em união. E por último, trazendo para os nossos dias, um motor, uma engrenagem tem seu funcionamento comprometido quando não está devidamente lubrificado. Da mesma forma, a igreja, o corpo de Cristo, não funcionará bem, terá muitos atritos em suas partes sem a ação, ou sem o óleo, ou sem o Espírito Santo de Deus. Como é importante, queridos, você ter a sua consciência e saber que você é um filho de Deus. Você entender na sua concepção que você é um salvo em Cristo. Sabe por quê? Porque quando assim você se procede, você é templo do Espírito Santo de Deus. É como o orvalho. Aí ele olha o orvalho, queridos, a montanha ali. O Monte Hermon, ele era coberto por geleiras. E Davi conhecia muito bem aquele local, porque ele era o pastor de ovelhas. E ele pastoreava o seu rebanho, e muitas vezes ele passou por ali. E é o local aonde não tem seca, é verdejante sempre. E ele diz que é como orvalho. Outra analogia usada por Davi foi o orvalho de Hermon, que é o monte mais alto de Jerusalém. Durante a maior parte do ano, seu pico é coberto de neve, fazendo com que caia uma grande quantidade de orvalho nas regiões circunvizinhas. Toda aquela região é banhado por aquele orvalho daquela geleira. Esse orvalho é tão abundante que as tendas dos viajantes que acampam ao seu redor aparecem molhadas como se tivesse chovido. Eles acordavam de manhã, a tenda está toda molhada. Por quê? É o orvalho da noite. Então aquela parte ali estava sempre úmida. Esse orvalho era muito abundante. Outro detalhe é que esse orvalho, além de regar toda a região, à sua volta gerando vida duradoura o ano inteiro, chega até os montes de Sião, que está a quilômetros de distância. Isso me lembra muito, queridos, quando você chega na igreja: irmãos, eu gostaria de pedir oração para fulano de tal, que está internado em tal lugar, assim, assim. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar
que esse orvalho ali do Monte Hermon, que Davi comenta, ele vai a distâncias longínquas, que a nossa oração vai a distâncias longínquas? Sabe por quê? Porque nós estamos unidos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A oração de justo pode muito em seus, imagina muitos justos juntos, ela vai alcançar distâncias. Aqui também temos um triplo significado, pois o orvalho tem as seguintes prioridades: refrigera, fertiliza e gera vida. Isso é maravilhoso, queridos. Da mesma forma, a comunhão refrigera, traz conforto nos momentos de calor. Queridos, por mais dificuldade que uma igreja pode estar passando, são 6 anos, pastor Silvio, por mais dificuldade que uma igreja possa estar passando, se ela estiver bem, em comunhão, você gasta 100 mil reais e não percebe. As pessoas adoecem e ficam curadas, e você não percebe. As pessoas passam por tribulações, e as tribulações vão embora, e você não percebe, porque existe comunhão, existe acordo, existe afetividade, e as pessoas estão lutando e convivendo juntos. É isso que Davi contemplava no povo de Israel. E finalmente, da mesma forma que o orvalho atinge o monte de Sião, que ficam a quase 200 quilômetros de distância do Monte Hermon, assim é o poder da comunhão. Ela não só abençoa quem está próximo, mas também quem está longe. Então, queridos, a nossa comunhão, ela atinge distâncias. E para a gente estar fechando esse último ponto, gera bênção e vida. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi finaliza dizendo que ali o Senhor ordenava a sua bênção para sempre. Sião era o lugar onde se encontrava Jerusalém, onde se encontrava o tabernáculo, onde se encontrava a igreja de Deus no Antigo Testamento. E era o símbolo na união espiritual do povo de Israel. Queridos, uma comunhão numa igreja, ela é percebida à distância, mas a desunião também, as confusões também. Que quando a gente vai para parte futura do povo de Israel, a gente sabe muito bem como é que a história se desenrolou, porque já não tinha mais a mesma comunhão, não tinha mais a mesma afetividade, não estavam unidos da mesma maneira. No Novo Testamento, Sião passa a simbolizar o reino espiritual de Deus, a Jerusalém celestial, a igreja de Cristo, a igreja da Capelinha, a 5ª igreja batista, as 58 igrejas batistas, as igrejas Assembleia de Deus, as presbiterianas, as metodistas e as demais, que fazem parte do reino de Deus. Esse é o orvalho que Davi fala. Em 1 Pedro 2,6 diz que, pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Davi tinha esse prazer de olhar o povo de Israel e contemplar. Quando estamos ligados, queridos, uns aos outros em comunhão, o Senhor não nos abençoa somente, como também gera vida, e através de nós, que ali e aqui, cada pessoa vão sendo abençoada. É muito interessante isso, queridos. Quando você vai para evangelizar, a primeira coisa que a pessoa te pergunta: você é de qual igreja, hein? Vocês já pararam para pensar isso? Ah, não, eu estou por aqui, eu estou evangelizando, não sou de lá. Mas o que é isso? Que evangelista é esse? Sair alguém de Jerusalém, de onde você está vindo? Eu estou vindo da aldeia de Judá. Ou eu estou vindo da outra, mas eu sou do povo de Israel. Opa, não mexe com esse povo não. Esse povo é bravo. Mas nem só sabe bravo, que eles não perdem uma batalha.
Olha a comunhão da igreja, queridos. Quando você sai para evangelizar, levando a bênção de Deus, ou para orar por alguém, a primeira coisa que você está representando é uma igreja local e está representando o reino de Deus. Oh, como é bom isso e agradável que esses irmãos vivam em união. É a unidade da igreja, é a comunhão. E isso ordena o Senhor bênção para sempre. Concluindo, queridos, essa reflexão nos leva a alguns questionamentos. E eu queria deixar esse questionamento para a igreja da Capelinha. Você que é a igreja do Senhor. Estou em comunhão com Deus e com a minha igreja? É possível estar em comunhão com Deus, porém não estar com a igreja? De tudo que aprendemos? Me sinto realmente envolvido com o corpo de Cristo, com a igreja? O que está faltando? Caso você se sinta que está sem comunhão com Deus, hoje é um grande dia. Se você ainda não faz parte, o momento é esse, pastor Silvio. A Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em tempo oportuno, e a oportunidade é hoje. A oportunidade para mudar esse quadro é hoje. Você pode começar a desfrutar da vida e a comunhão hoje, agora, nesse momento. Deus está te dando oportunidade. Puxa vida, mas tantas vezes eu li esse salmo e não conseguia entender. Oh, quão bom e quão suave viver unidos, irmãos. É você na igreja, é nós na igreja, é a igreja de Cristo. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e desce as suas vestes. Davi olhava de longe e aquilo brilhava. É o brilho da comunhão da igreja, da afetividade, do companheirismo da igreja, que fala em distância. É como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon, que vai até o Monte Sião. E ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, nós temos o poder de anunciar a verdadeira vida, que é Cristo Jesus, mas através da nossa comunhão. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Silvio, pastor André, a esta igreja, a vida dos irmãos. Não perca nunca, o alvo da comunhão da igreja, o companheirismo, a participação. Isso faz bem para a igreja, isso traz vida para a igreja. E outra coisa, querida igreja, em toda comunhão, ame o seu pastor, cuida do seu pastor, porque o pastor, ele cuida da igreja. Que Deus os abençoe e muitos anos neste local pregando o reino de Deus. Amém?